Começou a ficar escuro e ela teve medo. A chuva caía sem tréguas e as calçadas brilhavam úmidas à luz das lâmpadas. Passavam pessoas de guarda-chuva, impermeável, muito apressadas, rostos cansados. Os automóveis deslizavam pelo asfalto molhado e uma ou outra buzina tocava maciamente. Estava cansada. Pensava sempre. Mas o que é que vai acontecer agora? Se ficasse andando, não era a solução. Voltar para casa? Não. Receava que alguma coisa a empurrasse para o ponto de partida. Tonta como estava, fechou os olhos e imaginou um grande turbilhão saindo do lar Elvira, aspirando-a violentamente, recolocando-a junto da janela, com o livro na mão, recompondo a cena diária. Assustou-se. Esperou um momento em que ninguém passava para dizer com toda a força: você não voltará. Apaziguou-se. Agora que decidir ir embora, tudo renascia. Se não estivesse tão confusa, gostaria infinitamente do que pensar ao cabo de 2 horas. Bem, as coisas ainda existem. Sim, simplesmente extraordinária a descoberta. Há 12 anos era casada e 3 horas de liberdade restituíam-na quase inteira a si mesma. A primeira coisa a fazer era ver se as coisas ainda existiam. Se representasse num palco essa mesma tragédia, se apalparia, beliscaria para saber se desperta. O que tinha menos vontade de fazer, porém, era de representar. Já havia, porém, somente alegria e alívio dentro dela. Também um pouco de medo e 12 anos. Atravessou o passeio e encostou-se à murada para olhar o mar. A chuva continuava. Ela tomara o ônibus na Tijuca e saltara na glória. Já andara para além do Morro da Viúva. O mar revolvia-se forte, e quando as ondas quebravam junto às pedras, a espuma salgada salpicava a toda. Ficou um momento pensando se aquele trecho seria fundo, porque tornava-se impossível adivinhar. As águas escuras, sombrias, tanto poderiam estar a centímetros da areia, quanto esconder o infinito. Resolveu tentar de novo aquela brincadeira, agora que estava livre. Bastava olhar demoradamente para dentro d'água e pensar que aquele mundo não tinha fim. Era como se estivesse se afogando e nunca encontrasse o fundo do mar com os pés. Uma angústia pesada. Mas por que a procurava, então? A história de não encontrar o fundo do mar era antiga, vinha desde pequena. No capítulo da força da gravidade, na escola primária, inventaram um homem com uma doença engraçada. Com ele, a força da gravidade não pegava. Então, ele caía para fora da terra e ficava caindo sempre, porque ela não sabia lhe dar um destino. Caía onde? Depois resolvia. Continuava caindo. Caindo e se acostumava. Chegava a comer caindo, a dormir caindo, a viver caindo até morrer. E continuava caindo. Mas neste momento, a recordação do homem
não a angustiava, pelo contrário, trazia-lhe um sabor de liberdade há 12 anos sentido. Porque o seu marido tinha uma propriedade singular. Bastava sua presença para que os menores movimentos de seus pensamentos ficassem tolhidos. A princípio, isso lhe trouxera uma certa tranquilidade, pois costumava cansar-se pensando em coisas inúteis, apesar de divertidas. Agora a chuva parou. Está frio e bom. Não voltarei para casa. Ah, sim, isso é infinitamente consolador. Ele ficará surpreso? Sim. 12 anos pesam mais do que quilos de chumbo. Os dias se derretem, fundem-se, formam um só bloco, uma grande âncora. E a pessoa está perdida. O seu olhar adquire um jeito de poço fundo, água escura e silenciosa. Seus gestos tornam-se brancos e ela só tem um medo na vida: de que alguma coisa venha a transformá-la. Vive atrás de uma janela, olhando pelos vidros a estação das chuvas cobrir a do sol. Depois tornar o verão e ainda as chuvas de novo. Os desejos são fantasmas que se diluem mal se acende a lâmpada do bom senso. Por que é que os maridos são o bom senso? O seu é particularmente sólido, bom e nunca erra. Das pessoas que só usam uma marca de lápis e dizem de cor o que está escrito na sola dos sapatos. Você pode perguntar-lhe, sem receio, qual o horário dos trens, o jornal de maior circulação e mesmo em que região do globo os macacos se reproduzem com maior rapidez. Ela ri. Agora pode rir. Eu comia caindo, dormia caindo, vivia caindo. Vou procurar um lugar onde colocar os pés. Achou tão engraçado esse pensamento que se inclinou sobre o muro e pôs-se a rir. Um homem gordo parou a certa distância olhando-a. O que eu faço? Talvez chegue perto e diga: meu filho, está chovendo. Não. Meu filho, eu era uma mulher casada e sou agora uma mulher. Pôs-se a caminhar e esqueceu o homem gordo. Abre a boca e sente o ar fresco a inundá-la. Por que esperou tanto tempo por essa renovação? Só hoje, depois de 12 séculos, saíra do chuveiro frio, vestiram uma roupa leve, apanharam um livro. Mas hoje era diferente de todas as tardes, dos dias, de todos os anos. Fazia calor e ela sufocava. Abriu todas as janelas e as portas, mas não. O ar ali estava, imóvel, sério, pesado. Nenhuma viração e o céu abaixo. As nuvens escuras, densas. Como foi que aquilo aconteceu? A princípio, apenas um mal-estar e o calor. Depois, qualquer coisa dentro dela começou a crescer.
De repente, em movimentos pesados, minuciosos, puxou a roupa do corpo, estraçalhou-a, rasgou-a em longas tiras. O ar fechava-se em torno dela, apertava-a. Então, um forte estrondo abalou a casa. Quase ao mesmo tempo, caíam grossos pingos d'água, mornos e espaçados. Ficou imóvel no meio do quarto, ofegante. A chuva aumentava. Ouviu seu tamborilar no zinco do quintal e o grito da criada recolhendo a roupa. Agora era como um dilúvio. Um vento fresco circulava pela casa, alisava seu rosto quente. Ficou mais calma então. Vestiu-se, juntou todo o dinheiro que havia em casa e foi embora. Agora está com fome. Há 12 anos não sente fome. Entrará num restaurante, o pão é fresco, a sopa é quente. Pedirá café. Um café cheiroso e forte. Ah, como tudo é lindo e tem encanto. O quarto do hotel tem um ar estrangeiro. O travesseiro é macio, perfumado, a roupa limpa. E quando o escuro dominar o aposento, uma lua enorme surgirá. Depois dessa chuva, uma lua fresca e serena. E ela dormirá, coberta de luar. Amanhecerá. Terá amanhã livre para comprar o necessário para a viagem, porque o navio parte às 2 horas da tarde. O mar está quieto, quase sem ondas, o céu de um azul violento, gritante. O navio se afasta rapidamente. Em breve, o silêncio. As águas cantam no casco, com suavidade, cadência. Em torno as gaivotas esvoaçam, brancas espumas fugidas do mar. Sim, tudo isso. Mas ela não tem suficiente dinheiro para viajar. As passagens são tão caras. E toda aquela chuva que apanhou deixou-lhe um frio agudo por dentro. Bem que poderia ir a um hotel, isso é verdade. Mas os hotéis do Rio não são próprios para uma senhora desacompanhada, salvo os de primeira classe. E nesses, pode talvez encontrar algum conhecido do marido, o que certamente lhe prejudicará os negócios. Tudo isso é mentira. Qual a verdade? 12 anos pesam como quilos de chumbo. E os dias se fecham em torno do corpo da gente e apertam cada vez mais. Volto para casa. Não posso ter raiva de mim, porque eu estou cansada. E mesmo tudo está acontecendo, eu nada estou provocando. São 12 anos. Entra em casa. É tarde e seu marido está lendo na cama. Diz-lhe que Rosinha esteve doente. Não recebeu seu recado avisando que só voltaria à noite? Não, diz ele. Toma um copo de leite quente porque não tem fome. Veste um pijama de flanela azul de pintinhas brancas, muito macio. Pede ao marido que apague a luz. Ele beija-a no rosto e diz que acorde às 7 horas em ponto. Ela promete e torce o computador. Dentre as árvores sobe uma luz grande e pura. Fica de olhos abertos durante algum tempo. Depois enxuga as lágrimas com o lençol, fecha os olhos e ajeita-se na cama.
dentro do silêncio da noite, o navio afasta-se cada vez mais.